Em um mundo cada vez mais corrompido, um homem escolheu andar com Deus. Enquanto a humanidade se afastava do Criador, Enoque viveu de forma tão íntima com ele que a Bíblia afirma algo extraordinário. Hoje, vamos conhecer a história de um dos maiores exemplos de fé, obediência e santidade das Escrituras. Um homem que viveu para Deus e foi tomado por ele. Quem foi Enoque, segundo a Bíblia? A Bíblia menciona dois homens chamados Enoque, mas o personagem deste vídeo é o filho de Jared, pai de Matusalém e sétimo descendente de Adão, pela linhagem de Sete. Essa linhagem é importante porque representa os homens que invocavam o nome do Senhor. Enoque viveu 365 anos, e a palavra destaca algo único sobre ele. E andou Enoque com Deus. Esse testemunho não é dado a mais ninguém daquela geração. Em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24 diz: Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia não diz que Enoque morreu, ela afirma que Deus o tomou. Isso mostra uma vida tão alinhada com o Criador que sua comunhão ultrapassou os limites da existência terrena. O Novo Testamento confirma esse evento. Em Hebreus capítulo 11 lemos: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aqui não há dúvidas, Enoque não morreu. Ele foi transladado por Deus, porque agradava ao Senhor. Isso revela um princípio eterno. A fé e a obediência têm valor diante de Deus. A Bíblia não descreve milagres realizados por Enoque, não relata grandes batalhas ou feitos grandiosos. Seu maior testemunho foi andar com Deus diariamente. Em uma geração marcada pela violência e pelo pecado, Enoque escolheu a santidade. Isso nos mostra que Deus valoriza comunhão, fidelidade, obediência e uma vida reta. Enoque não foi levado por mistério, foi levado por relacionamento. Existe um livro atribuído a Enoque, mas a igreja não o reconhece como inspirado por Deus, embora Judas cite uma profecia atribuída a Enoque. Isso não confirma que Enoque tenha escrito o livro. Bom, mas o que tem no tal livro de Enoque? Existem livros atribuídos a Enoque, textos antigos, carregados de visões apocalípticas, anjos, punições e segredos. O chamado Livro de Enoque. Ele não faz parte da Bíblia cristã, é considerado apócrifo. Por quê? A igreja afirma que Enoque não foi o verdadeiro autor. Seu conteúdo foge dos dogmas tradicionais, mas curiosamente, o livro é aceito pela igreja etíope até hoje. Os vigilantes e os Néfilins. Aqui entramos na parte mais perturbadora. O livro de Enoque fala sobre 200 anjos, chamados de vigilantes. Eles teriam descido à terra, se apaixonado pelas filhas dos homens e gerado filhos gigantes, os Néfilins. Esses seres teriam ensinado ocultismo, feitiçaria, uso de armas, conhecimento proibido, e com o tempo, os gigantes se tornaram violentos, passaram a devorar animais e até beber sangue. Segundo o texto, isso teria levado Deus a intervir. O mundo estava corrompido, a humanidade havia ultrapassado todos os limites. Primeiro, os anjos rebeldes foram aprisionados nas trevas. Depois veio o dilúvio, a grande limpeza da terra. Apenas Noé e sua família sobreviveram. Curiosamente, Noé era bisneto de Enoque, a linhagem dos justos. O juízo veio por meio do dilúvio, mas Deus preservou Noé, descendente de Enoque. Isso revela um padrão bíblico. Deus julga o pecado, mas preserva os justos. Enoque é visto por muitos teólogos como um tipo profético. Assim como ele foi tomado por Deus, a Bíblia promete que os fiéis em Cristo serão arrebatados no tempo determinado. Enoque nos lembra que Deus recompensa os fiéis que o buscam e honram os que lhes são fiéis. Enoque não é um mistério a ser decifrado.
mas um exemplo a ser seguido. Andar com Deus é possível, viver em santidade agrada ao Senhor. A fé verdadeira transforma destinos. Que possamos, como Enoque, andar com Deus todos os dias. E você, tem andado com Deus? Vivemos dias difíceis, tempos em que o pecado é normalizado, a verdade é relativizada, e muitos já não caminham mais com Deus. Mas a história de Enoque nos deixa uma mensagem clara e poderosa. Mesmo em meio a uma geração totalmente corrompida, ainda é possível agradar a Deus. Enoque não viveu em um mundo perfeito. Ele viveu em uma época marcada pela violência, pela idolatria e pela decadência moral. Ainda assim, ele escolheu andar com Deus todos os dias. A Bíblia não diz que Enoque foi levado por seus feitos, mas porque agradava a Deus. Isso nos ensina que não importa o quão sombrios sejam os tempos, não importa o quão distante o mundo esteja do Criador. Quem decide viver em fidelidade, obediência e fé, continua sendo visto por Deus. Enoque foi tomado por Deus e levado aos céus, como um testemunho de que o Senhor honra aqueles que o buscam de coração sincero. E essa promessa permanece viva. A palavra nos garante que aqueles que preservarem na fé, mesmo em meio à maldade, à corrupção e à incredulidade, também serão chamados para estar com o Senhor. Que o exemplo de Enoque nos desperte que, mesmo em um mundo que escolhe andar nas trevas, nós escolhamos andar com Deus, porque ainda hoje é possível agradar ao Senhor e estar com Ele para sempre. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até a próxima.